Aqui a gente começa a pensar um pouco, né? Olha o que o monstro significa nessa sociedade, né? As doenças que você não reconhece, estranhezas que você não consegue explicar, presenças, ausências do feminino, né? E ao mesmo tempo com personagens que são fascinantes, fascinantes, né? E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Cortes Fantásticos, onde você vai encontrar seleções, recortes das dezenas de lives que tem aqui no canal Fantástico Cursos, na playlist Lives Fantásticas. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar a versão completa dos trechos que eu estou colocando aqui nesses vídeos, assim como também a versão em MP4, ou seja, um podcast para você poder ouvir mais de 1 hora e meia, 2 horas de conhecimento, de bate-papo sobre a fantasia, gótico, horror, ficção científica e o weird, beleza? Fica também um convite para você seguir o Fantástico Cursos nas outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o Twitter e o canal do Telegram. Tá tudo aí embaixo na descrição desse vídeo também. Então, sem mais delongas, vamos lá pro Corte Fantástico. Um dos meus fascínios com o século XIX, isso tem um pouco a ver com a pesquisa da UFSM, um pouco a parte do Fantástico Brasileiro, das outras atividades que eu desenvolvi nos últimos anos, mas que diz respeito a duas personagens, personagens da antiguidade que vão ressurgir no século XIX. E essas duas personagens elas vão ressurgir porque elas são metáforas para o enigma, para um dos enigmas, né? Que é o enigma da sexualidade, é o enigma do erotismo, é um entrelaçamento entre amor e morte. E essas duas personagens são Salomé, de um lado, né, e por isso a multiplicação de poemas, romances, contos, pinturas, gravuras dedicadas a Salomé, e a Esfinge do outro, né? Édipo e a Esfinge. Se a gente pegar, vou citar só um exemplo para não me alongar, né? A obra do Gustave Moreau, né? Que é um pintor fascinante do século XIX, um pintor parisiense, e na obra dele o Moreau vai multiplicar Salomés e esfinges, né? Porque a questão do feminino, a ausência, a presença, a obsessão, enfim, né? Isso vai estar presente em todas essas obras. Com respeito a isso, eu tenho uma indicação a fazer que não poderia não ser uma indicação de uma autora, né? Que é a Elaine Showalter. Essa autora e essa obra em particular é uma das minhas referências acadêmicas assim mais importantes, e é uma obra chamada Anarquia Sexual, Sexo e Cultura no Fim de Século. E o que a Showalter vai tratar aqui? Ela vai tratar dessa obsessão com o feminino, direcionado ao feminino, né? Tanto ao feminino enquanto símbolo, quanto à ausência, silenciamento, enfim, presença, ausência, mas também as outras possibilidades do feminino que estão muitas vezes presentes, né, em determinadas narrativas, né, que tem a ver com o enigma, que tem a ver com o mistério, e que tem a ver com a palavra que, né, eu iria voltar, né, que é o strange. Tem um capítulo desse livro fascinante, curiosamente, né, intitulado O Armário do Dr. Jekyll. Né? E o que a Elaine Showalter vai fazer nesse capítulo? Ela vai, primeiro, né, fazer uma análise de campo semântico, né? Afinal, é um livro que abre com o mistério da porta, né? E porta aqui é uma metáfora para mil coisas, né? Ela vai fazer uma análise de campo semântico entendendo assim como é que o vocabulário ou a linguagem desse romance ele é construído para tratar de determinadas estranhezas. Então, é o estranho caso, né? É a estranha amizade masculina. Né? Um livro começa, né, com um narrador que tem uma estranha amizade, com passeios ao domingo, né, com um outro sujeito que também é solteiro. Né? É um romance não só de homens, né, mas é um romance de homens solteiros que instituem determinadas camarilhas e determinados grupos, né? A Showalter vai dissecar um pouco isso, esse hábito cultural, né? Os famosos clubes ingleses, né? Que persistem até hoje, né? Felizmente hoje de uma forma absolutamente diferente, né? Mas que no 19 eram clubes masculinos. E o Médico e o Monstro é um romance sobre isso, é um romance sobre camarilhas masculinas e sobre camarilhas que a sociedade de fora olha e diz tem alguma coisa estranha. A primeira vez, né, que o Mr. Hyde é mencionado no texto, um personagem comenta com o outro, o Jekyll tem, né, essa relação ainda não explicada com esse sujeito violento, acusado de determinados crimes, né, um sujeito a quem o Jekyll paga. E aí o outro interlocutor faz uma brincadeira, né, no texto original e diz assim, é melhor a gente não falar sobre isso, porque esse é um caso de queer street.
Vamos deixar isso para Queer Street. Quando eu e Felipe esbarramos no Queer Street, né, isso saltou aos olhos, né, a gente foi correndo para os dicionários de época, né, fica aqui o toque para o Oxford English Dictionary, né, o OED, que te dá o sentido das palavras no século, no ano, né, porque eu intuía, né, que a palavra ali, em 1880, 1890, não tinha a conotação que vai ter no século XX, já nas primeiras décadas do século XX, né? O queer associado, né, a homoerotismo, homoafetividade. De fato, não, né? O Queer Street ali é uma remissão a um tribunal que ficava nessa rua comumente chamado de Queer Street, que era um tribunal em que um sujeito processa outro por difamação, entre outras questões, né? Se isso em algum momento vai levar, né, a proximidade com o sentido futuro de queer, é outra história, né? Mas a Showalter traz isso. Ela diz, olha, há essas menções e em algum momento do vocabulário, porque queer no período, né, quando o Stevenson escreve O Médico e o Monstro, a palavra existe, a palavra está, não apenas na Queer Street, mas está em outras duas emissões no texto original. Só que no manuscrito anterior ao texto original havia uma maior havia maior aparição, maior utilização da palavra queer. Algo que a Showalter menciona de uma forma bem instigante, né, que o Stevenson substituiu, quando aparecia em alguns momentos queer, né, um homem queer ou um caso queer, ele substituiu por qual palavra? Strange. Strange. E aí a Showalter, muito sagaz, né, é um livro da década de 1990, né, a Showalter, assim, uma grande representante também de estudos feministas, enfim, leituras, né, que tem a ver com uma determinada visão não só de silenciamento, mas também da utilização, né, da metáfora do feminino para comunicar determinadas coisas. A Showalter faz a pergunta, né, ora, se no manuscrito original, do ponto de vista de Stevenson, você poderia substituir queer por strange, vamos fazer um exercício inverso e vamos chamar o título, vamos nós renomear o título, né? Para ao invés de The Strange Case of Dr. Jekyll, vamos renomear de The Queer Case, né? Que é uma palavra sinônimo para estranheza, para algo obscuro, para algo no período, né? Para algo que você não sabe exatamente, né, o que significa no espaço daquelas relações, né? E a Showalter vai analisar muito isso, vai tratar um pouco da relação, isso que a Ana menciona, né? Essa relação algo estranha entre o Stevenson e a sua esposa, né? A Showalter menciona uma outra informação do período que é um obscuro quadro, né? Vocês podem jogar isso no Google para procurar um quadro do Stevenson e da esposa, né? Que o Stevenson agradeceu a gentileza do artista, mas ele disse que o nome do quadro é Robert Louis Stevenson e sua esposa, de John Singer Sargent. Ele devolveu o quadro agradecendo a gentileza, mas dizendo, né, que ele e a esposa ficaram estranhos no quadro, né, porque o Stevenson tem uma porta, por isso, né, a porta do Dr. Jekyll, o Stevenson está saindo do quadro, tem a porta no meio e do outro lado, nas sombras tem a esposa, né, com uma expressão facial, assim, algo fechada, né? Então, uma série de remissões, ecos, enfim, sugestões desse texto, né, que vão desembocar, a própria Showalter faz essa relação, né, que vão desembocar 4 anos depois, né, no Retrato de Dorian Gray, né, um romance que vai tornar explícita essa relação estranha, né, entre homens, entre estetas, entre camarilhas masculinas, né? Tem a Sybil Vane, mas, né, a Sibila vaidosa, né, mas que é uma figura muito mais, como a Ana coloca, né, muito bem, de um lado hiperidealizada e tal, mas ao mesmo tempo uma obra de ficção, é uma idealização, né, a Sybil Vane. Né? O Dorian se apaixona por uma personagem de teatro, né? Tirando a Sybil, o que nós temos são 3 homens, e esses 3 homens se tocam, se abraçam, né? Eles têm uns pelos outros uma relação que eles não têm a coragem de pronunciar, né? E não é à toa que né, essa primeira versão do Dorian vai ser censurada e vai ser modificada pelo Oscar Wilde, quando esse livro é publicado na Inglaterra. E 2, essa primeira versão do Dorian Gray, ele é tão gritante para aquela audiência, enquanto uma denúncia de um crime, né, que vai ser usada no tribunal, em 1895.
né, para condenar o Em última análise, ele vai falecer por isso. Exato. Exatamente. Então, aqui a gente começa a pensar um pouco, né? Olha o que o monstro significa nessa sociedade, né? As doenças que você não reconhece, estranhezas que você não consegue explicar, presenças, ausências do feminino, né? E ao mesmo tempo com personagens que são fascinantes, né? Não há como não se apaixonar por Dorian Gray, né? E Lord Henry e Basil, né? O Basil talvez um pouco menos. Foi um dos meus livros prediletos na adolescência durante anos. Adoro o Retrato de Dorian Gray.